Et jusqu'à présent, nous n'avions pas trop réfléchi à différentes modalités d'observation. Pour le projet Argos, nous avons 5 expérimentations qui sont reliées à 5 façons d'observer. Et peut-être que cela nous permettra de mieux définir ce qu'est l'observation. L'idée est que vous puissiez exprimer d'une façon ou d'une autre votre observation pour constituer la trace de ce processus. Nous aurons aussi un questionnaire à la fin que nous vous remettrons. Un questionnaire que vraiment vous demande de remplir, qu'on vous demande de remplir avec soin. Parce qu'à partir de ce questionnaire, nous allons pouvoir mieux mesurer ce que chacun aura vécu, traversé, dans le cadre de cette expérience commune. Évidemment que ce qui se passe ici aujourd'hui maintenant, c'est quelque chose qui va nous marquer. On peut dire qu'on est juste des observateurs et qu'on n'interfère pas. Mais vous interférez déjà. Et c'est mieux d'assumer cette interférence que de faire semblant qu'il n'existe pas. Qu'est-ce qu'on voit après ça dans le spectacle? Je ne sais pas. On ne fait pas question qu'on voit des choses. Mais évidemment que moi, maintenant, avec mon âge, dans ce lieu, un avril, avec vous, ça va influencer quelque chose. How to reflect upon this constant fight, this constant struggle between the individual and the collective, the individual and the multitude, the individual and the mass. And how to bring this to theater in a conceptual and theoretical way, reflective way, with Dante's words, which maybe have a little bit to do with this, because he also crosses, as an individual, he crosses a land full of collectives, full of people that are not, even though in Purgatory it's a little bit different, and most of the times Dante is not talking to this person, he's talking to the envy ones, or to the revolted ones, although he personalizes in one specific dialogue or one specific character. Donc, on a travaillé dans plusieurs réunions, des petits stages avec les acteurs, mais tout petits, épargnés dans le temps. Mais maintenant, on va faire la première le 6 juin. On a juste 2 mois de répétition intensive, donc tous les jours. Et on a commencé à faire il y a 2 semaines. Donc on est dans la 2e semaine de répétition avec les acteurs. Le chœur, il a travaillé plus longtemps, parce que Georges a écrit la musique avant, et c'est difficile avec un chœur amateur d'obtenir ce qu'il veut. Donc depuis plusieurs mois, il travaille avec eux tous les lundis et jeudis soirs. Et nous, on travaille ici avec un jour de congé, avec 2 mois intensifs. Nos mettre debout, o trabalho dos actores avec o Mestre, está aqui muita gente gritando não sei bem o quê. Mas por que mostram tanto amor? O amor é ao mesmo tempo semente de toda a vida. Pode dizer, é bem, Fernando, mete-se hipóteses diferentes, é fixe, tens de repetir amor. Ai, O amor é não sei o que, não sei o que. Nós ficámos meio feito e não vimos cá. O amor é ao mesmo tempo. Mestre, está aqui muita gente. Mestre, está aqui muita gente gritando não sei bem o quê. Mas por que mostram tanto amor? O amor é ao mesmo tempo semente de toda a virtude e de todos os atos que merecem pena. E como o amor nunca pode querer mal a si próprio. Mete o amor outra vez. E como o amor. Como o amor. Agora metes o amor. E como o amor não pode querer mal a si próprio, normalmente o mal que se ama é o mal ao próximo. Não te deixes de me separar. Le sentiment que j'ai, c'est de voir un Dante infantile. C'est ce qui, pour moi, se dégage comme un enfant fragile qui justement se referme parce qu'il n'arriverait pas à affronter l'environnement dans lequel il est.
avec cette figure qui pourrait être Dante, une figure d'aîné, ou paternelle, ou je ne sais pas, mais qui se joue de cette fragilité, qui je trouve quelque chose d'assez pervers en fait pour moi dans la relation entre les deux. Et je trouve qu'il y a une perversité de la part de Virgile à l'égard de cette fêlure de Dante. Enfin, c'est la lecture que dans les états de corps, c'est ce que je ressens. Après, j'aimerais bien parler de Mathilde aussi. Mathilde. Moi, je sens une incapacité à bouger d'un territoire physique de la part de Dante, mais je vois Dante comme quelqu'un qui est maître d'un récit à l'intérieur, et que tout ce qu'il y a autour peut être le récit justement de Dante, imaginaire ou réel, sans qu'on sache. Et justement, les invitations de Virgile peuvent être des invitations à se lever. Et d'ailleurs, il y a des tentatives pour se lever de Dante et qui échouent d'une certaine manière. It makes you well pleased beyond belief, so you understand. E a luta continua! E a luta continua! 25 de abril sempre! It's important that you see the camera, okay, and have the most, and make a video. I can help you. Obrigada. E os olhos de tão vago se fecharam. Os pensamentos já em sonhos se tornaram. Vê. Ça pouvoir en bas, tu vois. Je pense qu'il faut trouver un moyen de regarder comme chose. Eu acho que é assim, consegues ver, não consegue? Mais tu veux que l'acteur de personnage ne voit pas? Non, je veux que le personnage, oui, il a les yeux bandés, oui. Parce que l'idée de bander est nécessaire. Donc c'est pour ça que si je mets comme ça, ça ne marche pas. Ça fait une ça. Là, comme ça, je vois très bien quand même. Ah oui, tu vois très bien. Je peux tricher, oui, je vois. Ah, bon, très bien. Trop fort. Mais eu líder, dizem que é um anjo de Deus. E dobra o funcionário. O meu olhar não suporta tanta luz. Já lá estão mais de 100 sombras. Cantam todas numa só voz. Pode ir. Obrigado. 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 Para frente. Sim, sim. Estiveram na guerra. Agora, nunca estão sem guerra. E assim mesmo se devoram. E não deixam cair a mão. Precisam muito mais de chorar do que falar. Mas já não choram mais. Não sabem já quem são? Viram cair o sangue entre a lama. Perseguiram e foram perseguidos pelos seus inimigos. Foram vítimas de ódios e invejas. Acabaram por se alegrar mais com o dano alheio do que com a sua própria sorte. Na guerra, quando os vencidos se punham em fuga, era maior a sua alegria quando os viam ser caçados, alvejados pelas costas. A sua própria vontade não a conheceram, como se outro poder não conhecessem nem quisessem conhecer. Preferem uma alma que sobre outras almas impera. Alguém que tem em seu poder,
E o divino? Tentem não mexer, vai ser melhor até. Vocês estão, salve a Regina e estão a fazer assim. O movimento, porque é contagiante, mas não, fica mais forte quando estão paradas e. Ok? Não tem que estar sempre a mexer, até para vocês é melhor. Ok? Perceberam? Portanto, há outra coisa. Os homens são os primeiros a começar, não é? Eles vão estar a dizer isto e vocês estão a ouvir. Portanto, vocês, o vosso movimento pode ser de olhar para eles. Não é? Nem as sombras do inferno, nem as noites mais escuras cobriram o meu rosto com um véu tão espesso, nem que fosse tão áspero ao sentir como este fumo. Nem os olhos podem estar abertos. Como o fumo nos encobre, nos unirá. Em vez de um olhar, um ouvido. Névoa. Estás rodeado de névoa. Névoa. Estás a ver só como uma toupeira. Dorme, sonha. Porque quiseste perder-te nessa ira. Nós estamos a experimentar, estamos a tentar encontrar um lugar e precisamos muito de poder trazer algum pensamento comum sobre isso, ou não comum, de pensar e trazer um bocadinho para amanhã. Não queremos muito, não queremos propriamente ocupar o vosso tempo, porque há um contínuo, a manutenção de um tono, de uma intensidade que deve ser préservable. Donc, si je pouvais, j'avais toujours dans les répétitions des gens qui assistent. Je pense que c'est un erreur au théâtre de penser qu'on fait des choses entre nous pour après montrer aux personnes. La question, le problème de la visibilité, il est depuis le début. En tant que professeur, j'ai acquis chaque fois plus cette impression. Bien sûr qu'on peut des fois faire des répétitions fermées. E outra coisa que pode ser também muito interessante com esta massa, que o coro é uma outra massa diferente, é que esta massa pode me dar mais segurança para não estar. Há sempre, quando vamos com uma estreia ou quando vamos apresentar alguma coisa, há sempre. Como é que eu comunico? Há um descongelar. Parece que as estreias e aquela primeira semana é tudo muito. Não estamos preparados. E eu acho que isto pode me ajudar a estar tranquilo. Eu já vejo, já sinto que há um espectador comigo. Isto é só a minha primeira impressão. Mesmo não querendo, eu tenho consciência que estou a ser observada, mesmo não ter essa percepção, tenho. Então pus-me num sítio mais fixe. Portanto, agora tenho que estar sempre. Eu só posso dizer que antes de estar na vossa presença, eu pensava que isto ia ser muito violento para mim, porque, como aquela senhora disse, nós somos seres muito frágeis e estamos realmente a expor-nos de uma maneira muito vazia ainda do nosso trabalho, e isso poderia ser complicado. Eu pensava que iria ser complicado. Strong moment, and that was for me the most touching of what I saw from scene 1 to 5 or 4. I don't understand, but this I understand, and at the same time I don't know why he's crying. That shakes me inside. I feel like that moment is shaking me. It's full of tears and joy at the same time, because it's an act of relief also. That's very beautiful. It's an act of salvation, you could say, to cry, and that's also for me the symbol of purgatory. This is for me the symbol of purgatory, the crying of Virgilio. And I just want to share that. Nelson, tu tens, só para te dizer que tens um problema grave, que é, tens 1, 2, 3, 4 deixas minúsculas para mostrar todo o teu amor pela revolução. J'ai proposé à Ishton d'utiliser une chose qui est la réalité quand même, mais la réalité qui aide à avoir un lien avec le spectacle.
Et effectivement, dans le spectacle, on va avoir une chose de ce genre, où Béatrice apparaît et disparaît. Donc des fois, s'il illumine devant, il reste avec tout ça illuminé et il ne voit rien ici. Et donc ça, c'est un prétexte pour que l'encadrement qu'il fait de ces photos a toujours la présence grande ou petite de cette table. Ok, vamos repetir outra vez.